Dia com Jesus, amados irmãos, nós estarmos aqui sempre pela graça de Deus. Hoje à noite estaremos com a Santa Ceia em Jaboticabal. Os irmãos orem em nosso favor, né? Os irmãos de lá estejam já no espírito da ceia, né? Os irmãos de Jaboticabal, de Monte Alto. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Bem-vindos a todos, aos pais. Feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais. É todo dia, né? Como o Dia das Mães, é todo dia. Isso é bom demais, né? Lembrar dos pais. Mas a gente sabe que a maior lembrança e melhor lembrança é saber que não podemos nos esquecer do Pai, né? Do Pai dos pais, que é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por nós estarmos aqui. Sempre eu estava vendo os hinos passando aqui, a imagem e a letra ao mesmo tempo, né? Que bom, graças a Deus, né? Vai aperfeiçoando, mudando também o som, né? Tudo, uma melhoria para a obra, isso é muito importante. Que Deus abençoe o irmão William, o irmão Woodney, né? Com essa dedicação tão maravilhosa, né? E de todos os que trabalham, né? Em todo o campo, todos os irmãos. Irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos nos colocar de pé. São Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Continuando com a leitura de sexta-feira passada. Diz assim a Escritura: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos nesta manhã, mais uma manhã, que o Senhor tem permitido os nossos olhos serem abertos, ó Deus, para ver o sol. Senhor Jesus, muitas pessoas, como diz o nosso profeta, poderia entrar num porão e dizer: eu não quero ver a luz do sol, eu não quero ver a luz brilhar. Senhor, mas como diz o profeta, mas o sol está ali. É a pessoa que o rejeita. Senhor, muitos têm se colocado nessa condição, neste tempo presente que nós estamos vivendo, que muitos não querem ver a luz e descem para um porão. Senhor, mas a luz está aqui e nós queremos vê-la, Senhor, todo dia. Ajuda nós termos olhos, ajuda nós termos sabedoria, ajuda nós termos posição e decisão para ver a luz brilhar, Pai. A luz que é a palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, te pedimos mais uma vez. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, que tão de perto nos odeia, Senhor, e nós nos colocamos incrédulos diante, Senhor, das situações. Mas nós não queremos ser tímidos, como foram. Creio que esta palavra é para exemplo a nós. Não queremos ser tímidos, queremos ter fé, porque o Senhor está no barco, Pai. Ajuda-nos nesta manhã,
Fale com cada coração, com cada irmão, cada irmã, cada família. Os irmãos que estão pela internet, fale com eles também, Senhor. Ajude-nos nesta manhã, Pai, através da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo oramos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos? Graças a Deus. Vocês viram que eles fizeram, Jesus fez para eles 2 perguntas e depois eles fizeram uma para eles mesmos, né? Jesus fez a pergunta, por quê? A visão vai ficando fraca, né? 2 perguntas eles fizeram, Jesus fez para eles e eles fizeram uma para Jesus, fizeram para eles mesmos. Jesus fez essa pergunta, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles fizeram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu estive me perguntando assim, será que eles ainda não reconheciam Jesus, né, como o único capaz de acalmar o vento e a tempestade? E você sabe, irmãos, eu estive procurando a respeito dos tímidos. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas tímidas também. Pessoa tímida é aquela pessoa que ela é muito insegura, receosa e envergonhada. Tem pessoas que têm uma característica de ser muito tímido, né? Muito tímida mesmo, para falar, às vezes fica acanhado para falar, fica acanhado para agir. Diante da situação, se põe tímido. E a Bíblia reporta uma sentença em Apocalipse 21, no verso 8, que os tímidos, colocando algumas características ali, dos que sofreriam o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus, e uma das características ali são os tímidos. Os tímidos que eles mesmos tomam uma decisão de não se pôr como crentes diante do homem ou diante das situações. Aquele que me rejeitar, eu o rejeitarei, né, diante do Pai. Então veja bem, um crente verdadeiro, que professa uma fé verdadeira, é aquele que nunca se coloca tímido diante das situações e diante dos homens, né? Nunca se põe tímido, inseguro, receoso, envergonhado. Por que que uma pessoa age com timidez diante de uma situação, mediante as pessoas? Guarde isso. É porque ela tem medo do que as outras pessoas irão pensar do comportamento delas, resultando naquilo, um medo de fazer ou dizer alguma coisa, pensando em ser ridicularizada, humilhada e rejeitada. Então, o verdadeiro crente, qual que é a característica de uma pessoa que é classificada por Deus como crente? É aquele que não é tímido diante das situações ou diante dos homens, né? Que isso? Deve ser internet, né? Hã? Os irmãos pela internet, só pausando um pouquinho, cortando um pouquinho, os irmãos pela internet, às vezes ouve algum barulho estranho, até mesmo uma interferência estranha, parece que é muita gente falando. É a torre da rádio que tem aqui no fundo da igreja, né, que interfere. E eu penso que quanto mais vai melhorando aqui, vai captando mais ali o som, né? Quanto mais vai melhorando, mais vai captando
É difícil isso aí, né? Mas vamos entrar com uma ação. Né? Não vamos nos colocar tímido diante disso, né, irmão Samuel? Não vamos nos colocar tímido diante disso. Mas veja bem, irmãos, às vezes uma pessoa muito tímida, ela se fecha muito, ela tem medo de agir, ela tem medo de falar, principalmente em público. Agora, nós falamos a respeito do crente, né? Vocês não têm fé? A pergunta de Jesus para eles, ó, não tendes vós fé? Por que estão se colocando tímidos diante dessa tempestade, diante dessa situação? O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles discípulos é que eles tinham que saber que Jesus estava no barco. E o que eles tinham que entender, crer, era que Jesus estava no barco. Não é verdade? Jesus estava ali com eles. O único barco que não afunda é o barco que Jesus está. Não é verdade? A única igreja que não afunda é a igreja que Jesus está. A família, o lar, todos nós. Agora, por que às vezes nós nos colocamos tímidos diante da situação, se sabemos que Jesus está no barco? Não é? Aquele que é capaz de repreender. Começou a ver as ondas, começou a ter medo. E quem tem medo afunda. Quem é tímido afunda. Ele se intimidou. Vendo Jesus, lembrado pelo irmão Samuel, vendo Jesus, ele caminhou. Passou a ver ondas, afundou. Não é verdade? Então, aonde que os seus olhos devem estar fixados? Em Jesus Cristo, para manter sobre as águas. Para manter-se caminhando, firme na palavra, firme na mensagem, é olhar para Jesus, não olhe para ondas, não olhe nem para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para Cristo, olhe para Jesus, é o único barco que não afunda, irmão. Agora eu te pergunto, aquelas tempestades que surgiu ali, aquelas ondas, não atingiu outros barcos? Atingiu. Ou aquelas ondas só veio no barco que Jesus estava? Vocês viram na leitura que havia com eles outros barquinhos. O que nós interpretamos nisso? Né? Outros barquinhos, mas havia um que Jesus estava. Bom é estar no barco que Jesus está. Aleluia! Bom é estar aonde Jesus está. Isso é que é mais importante para nós, né? Agora, é uma coisa muito interessante nós analisarmos a respeito dessa timidez que às vezes nós mesmos, falamos de mim, eu falo de mim, você pode falar de você, muitas vezes nós nos colocamos tímidos diante da situação e deixamos de ter fé, porque esquecemos que o mesmo Jesus lá na beira da praia, que curou, que libertou, que fez o morto ressuscitar, era o mesmo que estava no barco. E aqueles discípulos, vocês viram, ó, quem que é este que até o mar acalma? Quem que é este? Eles se perguntaram, irmão, quem que é este? Estando ali com ele. Só que eles esqueceram que ele era o mesmo que estava lá, na beira da praia, ou curou tantas pessoas, fez paralítico andar. Vocês podem ler as leituras falando sobre o lunático que foi curado. Meu Deus do céu, será que às vezes nós nos colocamos na mesma condição do que esses discípulos? Colocamos. Agora o que o irmão Brana, o que a mensagem vem nos lembrar nesta manhã, irmão, é que nós não devemos ser tímidos, e reconhecer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no barco, Ele está cuidando de nós. Agora, veja que o profeta diz assim, 94, a partir do parágrafo 94 desta mensagem, vá e acorde a Jesus. A palavra, eles deveriam conhecê-la, a palavra. Qual é a solução para todas as coisas? Pergunta, ele responde, é Deus. A solução para todas as coisas é Deus. Em São João 1 diz que ele é a palavra. Nós ainda temos a palavra para nos tirar disso. Nós não precisamos de nenhum concílio de igrejas.
Não precisamos de todos esses dogmas e coisas sendo misturados com a palavra. Nós temos a Bíblia, né? Você tem sua Bíblia, não tem, irmão? Eu estava vendo um vídeo que o irmão Wesley me mandou, que rodou muito, está rodando muito aí, falando um vídeo falando que alguém disse para um irmão da África, um pastor da África: nós oramos por vocês, nós estamos orando por vocês. Vocês viram isso? Aí aquele pastor da África diz: não, é nós que estamos orando por vocês. Porque olha a condição deles lá na África, né? Falando dos africanos, nossos irmãos africanos, e eles leem a Bíblia, às vezes, e teve o pastor que teve que rasgar cada página da Bíblia, distribuir para os membros, porque é muito perseguido lá, né? A política de lá persegue muitos cristãos. Então o pastor teve que rasgar a Bíblia e dar a página para cada membro da igreja lá, porque ele sabia que era mais seguro cada página da Bíblia estar com os membros do que ele ter a Bíblia ali no púlpito, porque eles vinham, pegavam a Bíblia e queimava e destruía aquilo e dispersava o povo. Então foi com sabedoria, foi mais, né? Com muita sabedoria, ele teve a decisão de arrancar a página da Bíblia e dar cada página para um membro. Chegava no culto, ele falava assim: eu preciso de Isaías 53. O irmão trazia Isaías 53, ele lia ali. Decorava, isso mesmo, bem lembrado, irmã Solange. O membro decorava aquilo que ele tinha. Ele precisa de Isaías 53. O irmão lá decorado falava: Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. E assim tantas outras escrituras, né? Então, o que isso traz para nós? A mensagem que isso traz para nós é que devemos ter nós, cada um, uma porção da Bíblia em nós. Nós precisamos ter a Bíblia em nós, né? Outra coisa que ele lembrou o povo da América, que tinha 3, 4 Bíblias nas suas casas lá e ninguém lia. As pessoas passavam talvez anos sem ler a Bíblia. 3, 4 Bíblias lá em casa e não lia a Bíblia. Não é assim? Mais ou menos assim é a história. Nós estamos em uma zona de conforto muito grande. Meu Deus do céu, a palavra de Deus está aí, a Bíblia está aí, e nós não lemos a Bíblia. Então o profeta, ele diz assim: olha, não precisamos de todos esses dogmas e coisas sendo misturados com a palavra. Nós temos a Bíblia aqui. Amém, irmãos? Nós temos a Bíblia aqui. Dizer assim, nós temos a Bíblia, é a mesma coisa de dizer assim, nós temos Jesus no nosso barco. E o barco que tem Jesus não afunda. Amém? A fé que está em Cristo não afunda essa fé. Dizendo-nos como conduzir essa coisa. Como conduzir a igreja, como conduzir a família, como conduzir a nossa fé. Nós temos a Bíblia. De volta para a Bíblia, de volta para a sua mensagem. Isso é Cristo entre nós, a Bíblia, Bíblias vivas. Muitos dizem assim, olha, eles dizem que creem na mensagem e deixam de lado a Bíblia. Irmão, a Bíblia é a mensagem. Não é assim? Você não crê assim? A Bíblia é a mensagem. Qual é versículo da Bíblia que não aponta Cristo? Cada versículo, cada livro da Bíblia, cada evangelho dos 4 ali, que não aponta Cristo. Toda a Bíblia aponta Cristo, porque essa é a mensagem. O irmão Brana pregou muitos títulos, e ele trouxe para nós muitos títulos da mensagem. Mas qual que é a mensagem que o irmão Brana trouxe para nós, irmão? Para você? Seja sincero. Não, vamos ser mais sinceros. Qual que é a mensagem? É isso aí, qual que é a mensagem que cada mensagem que o irmão Brana pregou trouxe para você? Cristo. Foi ou não foi? Qual é a mensagem que ele apontou ele? Qual é a mensagem que o irmão Brana apontou o homem? Qual é a mensagem que o irmão Brana apontou dogmas e sistemas? Nenhum. Eu nunca li, nunca vi. Toda a mensagem do irmão Brana apontou Cristo. Porque a Bíblia é uma mensagem, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Eles creem na mensagem. Diz que quem crê na mensagem do profeta não crê mais na Bíblia. Rapaz do céu, que santa, não é santa ignorância não.
é uma ignorância demoníaca. Porque nós temos assim uma facilidade de dizer, oh, que santa ignorância. Não. Não é isso. É verdade, é assim, a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma mensagem, Cristo. Aleluia. Isto é o que fez o... Veja bem, olha. Isto é o que fez o profeta dizendo para 95. Parece que ele fugiu do assunto, mas não fugiu não. Ó. Isso é o que fez o comunismo crescer na Rússia. Bem, os comunistas não são um grande partido. Há apenas 1% da Rússia que é comunismo. Guarde isso. Por que ela é tão conhecida? Por causa do comunismo, a Rússia. Só que o profeta diz assim, ó, que 1% da Rússia é comunismo. 1% só. E ela é toda conhecida como comunista. 1% da Rússia é comunismo. Agora, 1%. 99% ainda são livres. Mas eles estão liderando. Eles estão governando por causa do comunismo. Por que isso se levantou em primeiro lugar? Por causa da corrupção da igreja. Isso foi o que o fez. Isso foi o que o fez comunista, um país comunista. Eles tomaram um partido comunista lá na Rússia. O profeta usou esse exemplo e eu achei muito profundo isso, porque nós podemos aplicar isso para a igreja. Você sabe por quê? Porque o diabo vem e bagunça a coisa e depois quer dizer que está pondo ordem. Ele vem e bagunça tudo. Depois ele vem dizendo que quer pôr ordem. Entendeu? Foi isso que o comunismo quis fazer lá na Rússia. Ele bagunçou tudo, depois ele veio querer pôr ordem. Isso é o que o diabo faz. Ele vem, bagunça tudo, depois ele vem e quer pôr ordem para desviar a intenção das pessoas, desviar a mente das pessoas, dizer que eles é os pontífices, eles é que têm a verdade, né? E isso vai culminar no quê? Vai culminar no quê? Em dizer que eles têm uma verdade, que não existe Jesus, não existe a Bíblia, vão eliminar a Bíblia. É isso que vai agrupar em um concílio ecumênico das igrejas. O diabo vem e bagunçou tudo, bagunçou as religiões. Você vê a condição das pessoas do mundo hoje? Bagunçou tudo, depois eles vêm e querem pôr ordem. Sendo que Deus já nos enviou uma ordem. Amém? Deus já nos enviou uma ordem desde o princípio, que é a sua palavra. Aleluia! A igreja, o grupo, o povo que tem a palavra de Deus, esse povo está em ordem. Em ordem para quê? Para a glória. Em ordem no caminho. No caminho que é Cristo. Irmãos, está diante dos nossos olhos. O profeta ilustrou tudo isso aqui, depois ele falou assim, olha, é a mesma coisa de um homem que amanheceu, o sol está brilhando, e ele vai para o porão dizendo, eu não quero ver o sol. Nós podemos fazer alguma coisa para a pessoa que foi no porão? Nós não podemos. A única coisa é dizer, olha, o sol está brilhando. Você não quer ver, mas o sol está aí. E tem muitas pessoas que estão agindo assim, estão entrando dentro do porão, fechando os olhos, e dizendo, não quero ver o sol, não quero ver o sol. Mas uma coisa é real, o sol está aí para nós vermos. A palavra está aí para nós vermos, que ela é a luz, irmão. É verdade ou não é? Jesus está no barco? Vamos dizer mais forte? Amém! Jesus está no barco. Ele é a luz. Então ele continua dizendo, e o povo ficou doente. Por causa da corrupção da igreja, isso foi o que os fez. Eles tomaram todo o dinheiro do povo para a igreja, e eles vivem o mesmo tipo de vida. Eles não eram nada mais do que qualquer alojamento. E o povo ficou doente, cansado disto, e foi assim que o comunismo nasceu. É assim que o mundanismo nasce aqui. É assim que o mundanismo nasce aqui. É por isso que estamos tendo um concílio de igrejas. Não é assim? Olha a ilustração tremenda e profunda. O diabo veio e bagunçou a coisa, agora eles querem dizer que tem um concílio. É os únicos que têm a verdade. Isso está sendo colocado na mente das pessoas aí fora.
É por isso que estamos tendo essas confederações e coisas que estamos fazendo. É porque tem rejeitado a palavra. Rejeitado a palavra. Porque eles têm um jantar de sopa na igreja para pagar o pastor? Porque eles rejeitaram a maneira de Deus de pagar o dízimo? Certamente, porque eles tomam um credo. Porque eles não querem a Bíblia. Porque eles praticam o erro. Porque eles não querem a verdade. Se um homem corre do porão e fecha seus olhos, diz, eu me recuso a dizer que o sol está brilhando, não há nenhuma esperança para ele, mas se ele estiver querendo olhar, o sol está brilhando. Se ele quiser sair e olhar, desfrutar as bênçãos, tudo bem, mas se não, você não pode fazer nada acerca disso. Você diria que há algo mentalmente errado com esse homem? Bem, há algo espiritualmente errado com um homem que toma um credo em vez da palavra de Deus, que é contrário a isso. Sempre. Um homem que está com a sua mente completamente desviada dos planos de Deus, ele vai rejeitar a luz. Você mostra, rejeita. Mostra, rejeita. O sol está brilhando. Não, eu vou para o porão. Eu vou no porão. Eu prefiro ficar nas trevas. A atitude mostra decisão. Aleluia. No dia da crucificação, eles desejaram Barrabás, um assassino, em vez da palavra. Jesus estava aqui, Barrabás preso. Eles preferiram soltar Barrabás e prender a Jesus. A libertação estava diante dos olhos deles. Eles queriam voltar para a prisão. E hoje eles estão tomando um concílio, um assassino da palavra, em vez de tomar a palavra identificada entre nós. A mesma coisa, esse é o nosso problema. Não é, irmãos? Este é o problema da igreja. Agora, seus discípulos entraram em problemas uma vez. As ondas começaram a vir. Seus discípulos, como aqueles problemas físicos que médicos não podem solucionar. Veja bem, ele ilustrou uma coisa tremenda aqui, irmão. Talvez tenham dito, você tem câncer, está avançado. Talvez você tenha tuberculose avançada, algum tipo de problema. Nós, tal como eles, esquecemos quem está no barco. O profeta ilustrou aquelas ondas que vieram sobre o barquinho deles, o barco deles, onde eles estavam, como os nossos problemas, nossas enfermidades que surgem, né? Nós esquecemos quem está no barco. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, irmão. Ele está no barco. Tem problema? Ele está no barco. Não fique tímida, não fique tímido. Chame a Jesus. Acorde Jesus, vai e acorde Jesus. Olha o nome da mensagem. Vai e acorde Jesus. Chame Jesus. Não fique tímido diante do homem, diante das situações, diante do que as pessoas vão pensar de você. Não se intimide. Fale de Jesus. Fale que você crê na palavra. Houve uma tempestade. Agora, houve uma tempestade. Agora, Deus criou os ventos. Deus criou o ar. Deus criou a água. É tudo sua criação. Ele fez isso. Mas você vê, foi o diabo que entrou naquilo e o agitou. Deus cria os ventos. O diabo vem e forma uma tempestade daquele vento. Não é verdade? Deus criou o mar, o diabo vem e faz aquelas ondas revoltosas virem sobre o barco. Mas quem criou o vento? Quem criou as águas? Aleluia! E agora, isso, e o diabo que entrou naquilo e a agitou, isso é que causa problema, é quando o diabo entra. O diabo entra e causa todo problema. Ele quer causar alvoroço. Deus nos deu a mensagem? Foi Deus que nos deu a mensagem? E por onde veio o problema? Está bem claro na nossa frente. Aleluia. O barquinho estava nas águas, tranquilamente. Não estava?
o barquinho não estava nas águas tranquilamente? A igreja veio para um estado glorioso quando a mensagem chegou. Veio ou não veio? Para mim foi glorioso demais. Eu acredito que para você também. Há 20, ou há 30, ou há 40, ou há 50 anos atrás, os convertidos, a mensagem veio em águas gloriosas. Mas essas mesmas águas foram agitadas. Não é assim? É bênção de Deus, mas quando o diabo entra naquilo que Deus faz, ele causa alvoroço, ele causa dano, ele quer virar barco. E tem virados os barquinhos. Tem virados os barquinhos. Mas qual é o barco que não deu conta aquelas ondas virar? É o barco que tinha um que pôde levantar a sua mão poderosa e dizer assim: acala-te, mar, aquieta-te, mar, eu sou o dono do mar, eu sou o dono desses homens, eu é quem fez essas águas, aquieta-te aí. E houve uma grande bonança, a Bíblia diz. Confia em quem está no barco, irmão. Confia no dono da mensagem. Confia no dono da obra. É Ele que está aí no barco, irmão. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Pode ter outros barquinhos aí. Pode ter outros barquinhos aí. Andando aí, flutuando através das mesmas águas. Mas quando a tempestade chega, só fica de pé quem tem Jesus. Oh Deus poderoso. Deus fez você para ser saudável. Amém? Continuando, parágrafo seguinte. Deus fez você para ser saudável. Ele te fez saudável. O diabo veio e usou essa saúde, colocou enfermidade. Mas repreenda nesta manhã. Foi Ele que te fez. Você quer saúde, irmã? Você quer saúde, irmão? Foi Ele que te fez. Deus fez você para ser saudável. O diabo entrou. Não pensa você que ele tem que lhe obedecer do mesmo jeito que os ventos? Não pensa você que o diabo tem que obedecer a Jesus do mesmo jeito que os ventos? Claro que tem. Ele tem que obedecer. Ele é que é o dono. Ele fez seu que ele tem que lhe obedecer. Ele fez o seu corpo. Ele te fez um ser humano. Ele lhe deu olhos e lhe deu saúde. Eu gostaria, acima de todas as coisas, que você prosperasse em saúde. É o diabo que entra ali, correto? A única coisa que ele está pronto para fazer nesta noite, eu digo nesta manhã, ele está descansando de outros avivamentos, mas ele está pronto para ser chamado. Chame ele no barco. Oh Senhor, por favor, me ajuda. Eles deveriam saber que ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia todas as coisas. Ele sabia o que iria acontecer. Você pensa que Jesus não sabia que tudo isso ia acontecer? Você pensa que ele não sabia? Ele sabia o que iria acontecer. Estava apenas provando. Nada acontece sem uma permissão divina. A igreja nós precisamos entender isso, que nada acontece sem uma permissão divina. O mar se revoltou, mas foi uma permissão de Deus para testar aqueles homens lá, abrir os olhos dele, mostrar para eles que eles estavam tímidos demais, que eles não tinham fé o suficiente, que eles haviam se esquecido de quem que estava lá na beira da praia. Às vezes é bom ter essas lembranças. Deus permite coisas acontecer em nossa casa para nós lembrar que é Jesus que está no barco. Às vezes Ele permite o desemprego, às vezes Ele permite a enfermidade assolar nossa casa, nosso lar, problemas surgir aí, que a gente pensa, meu Deus, e agora? Vai afundar, não tem mais jeito. Deus permite tudo isso para trazer uma lembrança para nós. Nós não devemos sermos tímidos e devemos ter fé, no que está escrito em sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles deveriam saber que ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia todas as coisas.
Ele sabia o que iria acontecer, estava apenas provou ser só um teste para a fé deles. Eu duvido que ele estivesse dormindo, o profeta dizendo. Ele estava apenas deitado lá atrás, ele sabia o que iria acontecer, sim, só estava esperando para ver o que eles fariam. Ouça-os ali fora testemunhando, oh glória a Deus, estamos convencidos de que este é o Messias, oh glória, aleluia, nós sabemos disto, esta é a verdade, e dizer, vou apenas ver, tudo bem, Satanás, sai agora. Olharam ali fora, e todas as esperanças se foram, nós vamos perecer, rapazes, o que podemos fazer? E o Criador, Ele próprio, sobre o qual eles tinham falado, deitado bem ali com eles, aleluia, mesmo Deus que nos deu o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que caiu no Pentecostes, bem aqui conosco nesta noite, amém, o mesmo que se levantou dos mortos, curou os enfermos, o mesmo ontem, hoje e eternamente, provando para nós que Ele está conosco. Isso é pura verdade, irmão. Não se ponha tímido, não se ponha tímida, com medo de pensar do que as pessoas vão dizer a seu respeito, quando você professar que Ele é o seu Deus, que esta mensagem é verdadeira, que você recebeu um profeta. Não se intimide diante disso, né? Agora é a hora que muitos estão indo para a direita ou para a esquerda, vamos dizer assim, mas vá ao contrário. Diga, não seja tímido, não seja tímida. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Jesus está no barco. Você tem que dizer isso com toda a convicção, sem ser tímida, e lembrando, há uma sentença, Apocalipse 21:8, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não podemos esquecer disso. Depois você lê, Apocalipse 21, verso 8. Ele provou exaustivamente quem ele era. Talvez ele deixe essa crise vir. Chama, vem aqui, só para descobrir o que você fará. Essa é a forma como ele faz isso, para provar sua fé, para ver o que você vai fazer. Há uma pergunta: fugir? Você vai fugir? Não diz a Bíblia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam? Irmã, você tem agora fé para dizer assim, talvez, não sei, mas talvez você está com um problema, está passando por lutas. Você tem hoje, não sendo tímido, dizer assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Você pode dizer isso? Tudo contribui para os que amam a Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo isso está contribuindo para você. Você crê? Amém. Tudo está contribuindo para você. Só Jesus. Está vendo? Oh, glória a Deus. Está vendo? Está vendo? Se vê as ondas e pula do barco, morre afogado. Deus abençoe, irmã Dita. Deus abençoe, irmã Dita. A senhora viu isso, irmã Dita? Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês viram isso também, irmãos? Jesus está no barco. Deixa as ondas virem. Elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus está no barco. Oh, glória. Aleluia. Ele provou exaustivamente quem ele era. Ele tem provado hoje quem Ele é, aleluia!
pois Ele tem provado exatamente como Ele fez lá atrás. Ele ainda é o Messias, ainda o mesmo. Ele ainda é a palavra, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele ainda discerne da mesma maneira como Ele fez. Ele ainda cura, você crê assim, irmã? Como Ele sempre fez. Ele ainda cria como Ele sempre criou. Ele ainda levanta os mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Da mesma maneira que Ele sempre foi, Ele prova isto bem entre nós, bem em nosso barco. Bem em nosso barco. Irmã, Deus vai provar para alguém nesta semana que Ele está no barco. Eu creio nisso de todo o meu coração. É um pensamento forte que vem no meu coração nesta hora. E então o problema surge, e todas as esperanças se foram? Sim. Não foi assim com os discípulos? Isso mesmo. Ele provou quem Ele era, pela palavra e pelos sinais. Pela palavra e pelos sinais. Vocês veem essas duas coisas hoje? A palavra e os sinais? Duas coisas tremendas. A palavra e os sinais. Toda vez que você ver um sinal, olhe para a palavra. Olhe para a palavra e vê se a história não se repete. Ele tem provado para nós, meu irmão, minha irmã, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e é eternamente. Ele tem provado e vai provar constantemente, independente da luta que você tem na tua casa, na tua vida. Independente, Ele vai sempre provar. Para os verdadeiros crentes, Ele prova que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta diz assim, acabamos de ler, Ele não está preocupado com os outros avivamentos, dos outros barquinhos, Ele está preocupado com o seu povo, é com aquele que crê em tua palavra, e Ele vai permitir as ondas virem. Isso não prova, não mostra que você não é um discípulo, que você não é uma filha de Deus. Ele permite exatamente para mostrar que Ele é quem está no comando da vida do Filho de Deus. Isso é tremendo demais, Precisamos analisar essas coisas com muito cuidado, por causa do momento que nós estamos vivendo. Eles deveriam saber que Ele era o Deus de toda a criação, que ainda poderia fazer. Se Ele fez aquilo, o ar, Ele fez a terra, Ele fez a água, o Criador deitado ali, e mostrou que Ele tinha poder sobre tudo. Ele não trouxe para nós a sua palavra? Ele não tem a natureza? Ele não tem o zodíaco? Ele não tem a cada um de nós? Ele é que é o dono de tudo isso. Ele é quem controla tudo isso. Ele não tem a mensagem? Ele não mandou a mensagem para nós através do profeta da era? É Ele que é o dono de tudo isso. Não tem homem. Pode o homem dizer assim, eu rejeito, eu não creio. O sol está brilhando. Que entre no porão, mas o sol está brilhando. E glória a Deus. E eles creram, mas esqueceram que Ele estava no barco, porque Ele não estava ali dando tapinhas nas costas deles, todo o tempo dizendo, agora siga em frente, rapaz, isso deve acontecer bem por aqui, agora, se isto acontecer, lembre-se, eu estou bem aqui por vocês, aqui vem isto bem agora, rapaz, vamos dar uma olhada e ver, agora, apenas alguns minutos agora, oh não, Ele não faz isso. Ele não fica dando tapinha nas costas de ninguém aí para dizer, ô filho, não faz isso, não me rejeita não, não pula do barco não. Ô filho, peraí, eu não sabia que essas ondas iam vir, filho, não pula do barco não. Jesus não fica dando tapinha nas costas de ninguém. Pode ser o homem que for, minha irmã, meu irmão, pode ser a mulher que for, Jesus não fica dando tapinha nas costas de ninguém, e lamentando, porque você rejeitou minha palavra, porque você abandonou o profeta. Deus não fica dando tapinha nas costas de ninguém não, irmão. Tentando convencer. Nós aqui às vezes tentamos convencer as pessoas. Jesus não fica tentando convencer não.
Mas aqueles que estão convencidos, irmão, a história é diferente. Você está ou não está? Aleluia. Nós já vamos encerrar. Sim, Senhor, Ele fez isto. Não lhe obedeceria? Nós não lhe obedeceríamos? Vamos nos lembrar também. Ele é quem fez os nossos corpos, Ele deve lhe obedecer também. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Ela é tudo para nós, meu Deus. Obrigado pelo Senhor estar no barco, Pai. Ô Jesus, perdoa-nos se muitas vezes temos nos colocado tímidos, Senhor, de não ver que o Senhor está presente, que o Senhor é o dono da obra, que o Senhor, meu Deus, é quem sabe fazer, e ninguém pode desfazer o que o Senhor faz, meu Deus. Pai, obrigado, meu Deus. Oramos para que o Senhor nos perdoe, nos ajude a permanecermos firmes nesta palavra, firmes nesta mensagem que o Senhor tem nos enviado, Senhor. Ajude a cada um de nós, meu Deus, pois é para a Tua honra e para a Tua glória que nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo, meu Deus. Obrigado por estar no barco. Leve cada irmão, cada irmã para casa, convictos e seguros de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oramos e Te agradecemos, Senhor. Lembramos do nosso culto da noite, Pai, a Santa Ceia com os nossos irmãos de Jaboticabal e de Monte Alto, Pai, que possamos ter mais uma porção dobrada do Teu Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Guarde cada irmão em mais um dia, em mais uma semana, Senhor, pois oramos para a Tua honra e Tua glória. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um ótimo domingo, né? Um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Um ótimo domingo a todos. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podemos assentar? Agora a irmã Renata vai distribuir uma lembrancinha para os irmãos, né? Para os pais. Enquanto isso, vamos notificar os irmãos que acompanharam pela internet. E eu creio que todos também foram abençoados por Deus. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Alex Pereira, um forte abraço, irmão Alex, que Deus continue te abençoando, você e sua família. Teodoro Sampaio, um forte abraço, companheiro. Também o irmão Paulo, irmão de Cleverson Paulo, e toda a sua família, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Paulo. Também a irmã Edna, lá em Jaboticabal, Deus abençoe a irmã Edna, a irmã Odete, toda a família, viu, irmã Edna? Também o irmão Eliseu Tavares, irmão José, irmã Ana, lá em Monte Alto. Um abraço forte para vocês aí, irmão José, irmão Eliseu, irmã Ana. Deus continue os abençoando e até à tarde, se Deus quiser. Também o irmão Miguel e a irmã Tereza, lá em Colorado. Deus te abençoe, irmão Miguel. Um abraço forte para o senhor. Feliz Dia dos Pais. Também para a irmã Tereza. Deus abençoe vocês. Irmão Oséias e sua família, um abraço.